E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Caso você ainda não seja inscrito no canal, gostaria de pedir que você fizesse a sua inscrição, ativasse o sino das notificações para que você possa receber aí toda semana os nossos vídeos com dicas de inglês, beleza? Hoje nós vamos falar do use to. O que significa use to? Para a gente entender melhor o que significa essa expressão, eu trouxe aqui alguns exemplos em português para vocês. Nesse primeiro exemplo, o Tiago pergunta para o Pedro o que ele mais fazia na infância. E o Pedro responde que costumava jogar bola 3 vezes ao dia. Nesse segundo exemplo, o pessoal está aqui olhando fotos e o Afonso brinca com a Sheila dizendo que ela havia exagerado na caipirinha. E ela responde que não costumava beber muitos drinks e que naquele dia havia passado da conta. Então, costume é hábito ou ação recorrente, certo? E no inglês, o verbo costumava é o use to. Costumava é o nosso equivalente no português para use to, certo? Ter como hábito, tá joia? Então, vamos aqui para 2 exemplos para a gente entender como que é usado o use to no inglês. I used to run on Sundays significa eu costumava correr aos domingos. Eu tinha o hábito de correr aos domingos. Esse é o sentido. Um outro exemplo. I didn't use to wake up early. Eu não costumava acordar cedo. Eu não tinha o hábito de acordar cedo. Beleza? Ok. A gente viu que o use to é o verbo costumava, né? O verbo costumar em português. Agora a gente vai tentar entender, na verdade, como é que ele a estrutura gramatical, como que é o uso correto dessa expressão no inglês, beleza? Na sentença negativa, perceba que o use não é conjugado no passado, tá? Ele é mantido na sua forma basal, ele não tem a terminação ed, porque quem conjuga nesse caso é o verbo auxiliar, tá? O did, tá? O did é o verbo do, só que no passado, did. Tá? Porque aqui a gente está falando de passado. Tá? Então, did not. Not, porque é uma sentença negativa. Então, você tem aí essa expressão didn't. Tá? Então, muita atenção para não conjugar o verbo use nesse tipo de sentença. Você tem que conjugar, na verdade, é o verbo do, tá? No passado, que é o auxiliar. Então, vai ficar did not ou didn't. I didn't use to wake up early, beleza? Já na sentença afirmativa, aí sim você conjuga o verbo use com a terminação ed, porque ele é um verbo regular, tá? I use to run on Sundays. Perfeito. Tá? Como que funciona a estrutura gramatical disso? A gente vai ver aqui nesses 2 esquemas. Na sentença afirmativa, você tem o sujeito, o verbo use, no caso, no passado com a terminação ed, o verbo principal no infinitivo e o complemento. Então, o to, quando a gente fala use to, na verdade esse to pertence ao verbo principal da frase, da sentença, no infinitivo. Tá? Então, no caso aqui, é o to run, né? Correr. Então, I use to run on Sundays. Então, para montar qualquer estrutura, tá? Com essa expressão use to, é só eu seguir essa formulazinha aqui que não tem erro. Tá joia? Prestando muita atenção nas conjugações. Tá? E na sentença negativa, lembrando que a gente está falando de simple past, tá? Passado simples, tá joia? Por isso que está tudo aqui no passado. Como eu havia explicado para vocês, na sentença negativa, quem flexiona não é o verbo principal, não é o use. É o verbo auxiliar, o did. Tá? Como se trata de uma sentença negativa, a gente vai escrever didn't ou did not. Tá joia? Então, sujeito, verbo auxiliar no passado, use, verbo principal no infinitivo e complemento. Simples. I didn't use to wake up early. Com essas 2 formulazinhas, vocês são capazes de escrever aí sentenças usando a expressão use to tranquilamente. Beleza, pessoal? Se tiver alguma dúvida, não deixe de deixar aqui nos comentários,
Não deixe de postar aqui nos comentários, tá? As suas dúvidas, que a gente vai procurar responder todas, tá joia? Se esse vídeo foi útil para você, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com as pessoas que você acha que ele pode ser útil. Um forte abraço para vocês e até a próxima, se Deus quiser.